Oi, pessoal, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Como está o seu coração? Como é que você tem estado nesses últimos dias? Quero ler uma passagem para você nessa noite, que está em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 7. Eu vou ler o versículo 8, 9 e 10. Diz assim a palavra: porque embora vos tenha entristecido com a minha carta, eu não me arrependo, mesmo se me arrependesse, por perceber que a mesma carta vos entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora me regozijo, não de que foste entristecido, mas de que fostes entristecidos para o arrependimento, porque fostes entristecidos segundo a maneira de Deus. Escuta só. Para que em nada recebesses dano por causa de nós. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo, irmãos, um dos maiores pregadores do evangelho, um dos maiores, assim, digamos, exemplos, né, testemunhos de fé, de ousadia, de autoridade que Deus deu para ele, que perseguia os cristãos e agora ele, com toda autoridade, era perseguido pelos irmãos, né, pelos cristãos. E a Bíblia diz, irmãos, que ele era um homem certo, correto diante de Deus, porque ele levou a sério o ministério, né? Tanto que ele escreveu muitas e muitas cartas do Novo Testamento. E a gente vê o apóstolo Paulo nessas cartas sempre exortando, né? Na maioria das suas vezes, exortando. O que é exortando? É corrigindo, é ensinando, é mostrando o que é certo, mostrando que não se deve fazer segundo Deus, segundo a vontade do Senhor. Porque, irmãos, a gente pode fazer muitas coisas na nossa vida, mas se nós fizermos pela nossa vontade, muitas vezes nós vamos quebrar a cara, nós vamos nos decepcionar. Mas quando a gente faz as coisas certas, segundo a vontade de Deus, tem vitória para a nossa vida. Então o apóstolo Paulo, ele escreve a carta aos Coríntios, uma carta exortando, né? Uma carta ali mostrando para eles aquelas coisas que estavam erradas, aquelas coisas que não estavam agradando a Deus, as coisas que precisavam ser feitas. E ele fala uma coisa tremenda aqui na 2ª carta aos Coríntios, no capítulo 7, né? Ele fala assim, ó: embora eu entristeci vocês com a minha carta, ou seja, embora eu tenha deixado você triste, frustrado, decepcionado, com sentimentos ruins naquela carta, eu não me arrependo. Sabe por quê? E aí ele fala, né? Eu me alegro, não porque vocês se entristeceram por causa da minha carta, mas eu me alegro porque vocês foram entristecidos para o arrependimento. Tremendo, irmãos. E ele fala aqui, né? Porque foste entristecido segundo a maneira de Deus, o modo de Deus, a direção de Deus. Irmãos, quando vem do Senhor, não machuca, porque Deus, ele abre a ferida e ele mesmo fecha. E quando ele abre a ferida é para falar, mostrar pra gente os erros, mostrar pra gente as falhas, mostrar pra gente o que tá faltando. Então ele abre aquela ferida, ou seja, a palavra vem de encontro ao nosso coração pra gente se consertar, pra gente entender o que Deus tá falando, se arrepender. E quando isso acontece, gera mudança em nós, gera transformação, gera conversão, né? De um jeito de ser para um novo jeito de ser agora, né? Então a palavra diz aqui, ó: foste entristecido segundo a maneira de Deus, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento. Então, quando a pessoa se entristece por causa das coisas desse mundo, eu fiquei triste por alguém me machucou, alguém me feriu, alguém... É uma coisa, irmãos. Aconteceu alguma coisa na minha vida e aí você se entristece. Mas a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. Ou seja, o que quer falar essa palavra? Quer dizer que quando você escuta a palavra de Deus, quando a palavra de Deus vem de encontro à sua vida, por isso que a palavra diz, a própria Bíblia diz: ouvi e a vossa alma viverá. Porque quando a gente ouve a palavra de Deus e retém no nosso coração, nós vamos buscar o quê? Nós vamos buscar conserto, nós vamos buscar mudança, porque a gente vai pensar isso, vai entristecer na hora, né? Ela é uma espada, ela vai vir assim com força, vai falar, nossa, que dor, né? Tipo assim, não queria ouvir isso, não era isso que eu esperava ouvir.
Mas entenda, irmãos, aquilo te entristece naquele momento, mas depois vai gerar o arrependimento que vai te trazer a salvação, a cura, a libertação, o renovo, a mudança, a força, o ânimo que você tanto precisa, entende? Então, com todas as vezes que você ouvir uma mensagem, todas as vezes que você ouvir a palavra de Deus, todas as vezes que você for exortado por uma mensagem que vem do coração do Senhor, não se entristeça, não fique desanimado, não fique abatido, não, irmãos, porque Deus, a Bíblia diz o quê? Que o Senhor é Pai. E o pai, ele faz o quê? Corrige aquele que ele ama. O seu pai, né? A sua mãe, os seus pais. E nós, como pais, o que a gente faz? Nós corrigimos os nossos filhos para que eles não errem mais, para que eles não sofram lá na frente. Então a gente corrige. Por que a gente corrige? Porque nós os amamos. Por que os pais corrigem os filhos? Porque eles amam os seus filhos. Imagina o amor de Deus, irmãos. Deus te ama. O Senhor, né? Entregou seu filho unigênito para que quando ele morresse ali por você, você cresce no morrer e no ressuscitar de Jesus, você fosse salvo, né? Você fosse transformado, você fosse curado. Então deixa essa palavra para você nessa noite. O Senhor, quando ele te exorta, quando o Senhor te mostra os seus erros, quando o Senhor te escancara para você numa oração ou na palavra, ou através de alguém, ou através do seu próprio, muitas vezes, pensar ali os seus erros, as suas falhas. Não é porque Deus quer te condenar, não, irmãos. Deus, ele veio para te salvar. Mas ele quer o quê? Que a gente ande segundo a vontade dele, que a gente ande, né, no caminho reto, que a gente ande pela vereda da justiça, porque ele tem o melhor para a nossa vida. O Senhor te ama, não abre mão de você. Eu gosto de falar isso. Jesus não abre mão da sua vida. Você é especial. Você tem um valor para Deus. Então, todas as vezes que Deus falar com você, guarda a palavra no seu coração. Não fique com raiva, não. Pensa, meu Deus, o que isso tem a ver com a minha vida e em que eu posso mudar? E você vai ver o Espírito Santo te revelando, te mostrando. E você, quando você perceber aquela tristeza, segundo Deus, gerou arrependimento no seu coração, que consequentemente gerou mudanças na sua vida, que consequentemente te trouxe paz, alegria e salvação eterna. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Amanhã eu vou estar ministrando através da TV Shalom. Acompanhe conosco, né? E seja edificado mais uma vez em nome de Jesus. Deus abençoe você, a sua casa. E até amanhã para mais uma mensagem, se Deus nos permitir.